E hoje nós queremos falar um pouco sobre a honra dos pais. 30 dias de oração pela família. Tivemos uma vigília aqui maravilhosa na quarta-feira. Deus nos abençoou muito. Estamos jejuando, estamos compartilhando mensagens, estamos lutando pela família. E aqui no culto da noite nós estamos nessa série de mensagens UFC, a família entrando em combate. Família está lutando contra quem? Quem sabe dizer? Nós estamos lutando um com o outro? Nós estamos lutando contra pessoas? Nós estamos lutando contra uma cultura antibíblica que tem tentado destruir as famílias. Já tivemos duas mensagens. Pela aliança conjugal, primeiro domingo de outubro, semana passada pela formação dos filhos. Recomendo você que não viu ou quiser ver de novo, ouvir ou ver novamente nas nossas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre honra aos pais. Mas eu queria antes relembrar os verbos. Volta um pouquinho. Os verbos que nós usamos para fechar as três mensagens, duas últimas mensagens, para você linkar uma coisa com a outra. Primeiro verbo sobre casamento, qual é, irmãos? Reconsiderar. Vamos falar os três primeiros, depois eu explico rápido o que é. Primeiro, reconsiderar, perseverar e agir. Você precisa reconsiderar o propósito de Deus para o casamento. Deus criou o casamento para quê? Para te fazer feliz? Nós vimos biblicamente que Deus criou o casamento para nos ensinar a amar. A escola do amor de Deus é você passar a viver casado. Segunda coisa, você precisa perseverar, porque todo relacionamento tem crise, tem oscilação, tem dia bom, tem dia ruim, emoção, vai e vem. E se você pautar seu casamento em cima de emoções, em cima de situações, você tem grandes chances de ter problemas sérios. Persevera e bola para frente. Deus vai agir. E você também precisa agir, porque é o terceiro verbo. Se você não fizer nada, seu casamento não vai melhorar. Entendeu ou não? Faz alguma coisa para o seu casamento melhorar. Você precisa pensar, porque o que muda a nossa história não é o que a gente ouve. Nós estamos ouvindo várias palavras, mas se essa palavra tem entrado na sua mente e não tem descido para o seu coração, que biblicamente é o centro das decisões, não vai fazer diferença na sua vida. Você ouve a palavra, assenta ela na sua mente e desce ela para o seu coração. E você pensa, Deus, o que o Senhor quer mudar em mim a partir dessa palavra que eu estou ouvindo? A partir disso que a igreja tem compartilhado. E nós falamos também, meus irmãos, sobre formação de filhos. E fechamos com esses 4 verbos. O primeiro é... Qual é, irmãos? Discernir. Pai e mãe precisa pedir a Deus discernimento sobre o que é zona de conforto e sobre o que é limite. Seu filho tem limites. Você não pode cobrar mais do que o limite dele. Mas seu filho precisa ser esticado na sua zona de conforto, porque senão ele não vai melhorar, ele não vai avançar para aquilo que Deus tem para ele. Você não pode cobrar demais e você também não pode cobrar de menos. Busca um equilíbrio. À medida que os filhos vão crescendo, amadurecendo, você vai esticando essa cobrança. Segundo, falar. Falar o quê?
falar palavras que gerem boas atitudes, palavras de encorajamento. Encorajem os filhos e não desistam, porque dificilmente eles vão aprender na primeira lição. Eles vão precisar de mais de uma lição para aprender. Se você desistir, você perde o seu filho. Insiste com ele, fala com ele, ensina. E o terceiro é corrigir. Corrigir a partir do amor. Ninguém deve corrigir o seu filho com raiva, mas você deve corrigir o seu filho porque você o ama. E a Bíblia diz que o pai que odeia o seu filho retém a vara. Não corrija o seu filho. Eu vi uma dona virar para o pastor e falar assim: pastor, quando é que eu começo a disciplinar o meu filho? E o pastor perguntou: quantos anos seu filho tem? 5 anos. E ele disse: senhora corre para casa, porque a senhora está 5 anos atrasada. Você começa a corrigir cedo. Começa a corrigir essa criança cedo, porque senão você vai se arrepender lá na frente. Tadinho, ele está em 2 anos, ele não entende nada. Não entende não? Você que pensa que não entende. Agora, corrigir visando o bem da criança, não o seu bem. É o bem dela. Não para você ser o pai do ano. Não para você não passar vergonha. Filhos de líderes têm grande risco de entrar numa dificuldade dessa, porque você começa a cobrar os seus filhos, porque eles são filhos de pastor, porque eles são filhos de presbítero, porque eles são filhos de diácono, porque eles têm que dar o exemplo. E a gente esquece que filho de líder é criança igual outra criança qualquer. E às vezes nos corredores da igreja a gente ouve: menino, você é filho do pastor, ou você é filho de presbítero, você tem que dar exemplo. Não é por aí. É visando o bem da criança que a gente deve corrigir. E quarto, confiar que o tempo trará frutos de justiça e paz. Nenhuma formação de filhos acontece do dia para a noite. Você tem que ter paciência, você tem que ter amor, você tem que ter perseverança, e você tem que confiar que Deus vai usar aquilo que você está fazendo de bom. Lá na frente o seu filho vai vir e vai te agradecer quando ele for um homem de bem, uma mulher de bem, quando ele disser assim: pai, muito obrigado que o Senhor um dia me corrigiu, porque o Senhor um dia me disciplinou. Eu hoje sou o que eu sou devido a isso. Mas ele só vai reconhecer isso quando ele tiver mais lá na frente. Então sossega seu coração e deixa Deus trabalhar. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a honra dos pais. Já vimos que casar não é para ser feliz, mas para ser uma pessoa madura. Deus usa o relacionamento para nos tornar mais maduros, e consequentemente pessoas mais maduras vão ser mais felizes. Entendeu ou não? Quanto mais maduro você for, mais feliz você vai ser. Você vai ser uma pessoa muito mais descomplicada do que você é. Por isso, Deus não trata na felicidade, Deus trata na maturidade. Repita comigo: maturidade. É para você amadurecer como pessoa que você casou. Amém? Agora, se casar é a escola do amor, ter filhos é a faculdade. Você vai entrar. Sabe por quê, irmão? Porque casamento ainda tem muita base de troca. Você me ama que eu te amo.
Você me respeita que eu te respeito. Você me ofende, eu te ofendo. Não é assim ou não? Estou falando alguma bobagem aqui? Casamento ainda é uma relação muito baseada na troca. Mas aí quando você vai para o filho, não tem troca, tem? Filho é amor incondicional. Seu filho pode fazer o que for, você vai continuar amando ele, não é ou não é? A gente não fica com raiva de filho, a gente fica triste com filho. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Você consegue ficar com raiva do seu filho? A gente não fica com raiva, a gente entristece, porque é um amor que está além de nós mesmos, é um amor fora de nós. Os nossos filhos nos levam a experimentar um amor outro-centrado, não um amor autocentrado. Você só aprende isso quando você tem filho. Você começa a amar uma pessoa que não é você mais do que você mesma. Você começa a querer mais o bem daquela pessoa do que você mesmo. Estou falando alguma bobagem aqui, pai e mãe? Deus está trabalhando na sua vida. Mas veja bem, a sua vida não começou no casamento. A sua vida não começou quando você teve filho. A sua vida começou lá atrás, quando você foi criado ou formado por pais e mães ou por figuras que substituíram essas pessoas. Só para a gente saber aqui, quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Solteiro, pouca gente, que isso? Entendi não. Quem é casado? Levanta a mão. Tem alguma coisa errada, irmão? Hã? O resto é solteiro. Entendi. Quando você está num lugar assim, deixa eu ensinar para você, solteiro. Quando você não sabe se a sua bênção está aqui ou não. Então quando eu falar solteiro, você, opa, levanta a mão. Porque aí pode ser que alguém está olhando aí e diz, opa, fica ligado, senão a bênção passa aí, ó, você perde. Todo mundo aqui tem uma história de criação. Eu não sei como é que foi a sua. Se você foi formado por pais e mães, se você foi irmão mais velho, se é irmão do meio, se é irmão caçula, se você teve padrasto, madrasta, se os seus pais se separaram, se você é filho adotivo, mas você tem uma história de infância. Essa história da infância já é um trabalho de Deus na nossa vida, você sabia? Deus te colocou sob a autoridade de pais e mães para começar a trabalhar no seu caráter. Só que o propósito original de Deus era que os nossos pais fossem para nós exemplos de limite, exemplos de amor, exemplo de tratamento. E aí todos nós éramos para ser adultos vindo de uma relação de filhos saudável. No seu lar, você deveria ter aprendido, ou eu deveria ter aprendido, o que é amor, o que é limite e o que é cuidado. Contudo, depois que Adão e Eva pecaram, a vida do ser humano não é mais tão linear e é tão fácil assim. E muita gente não aprendeu o que é amor, não aprendeu o que é limite, nem aprendeu o que é cuidado, nem aprendeu o que é espiritualidade na sua casa, com seus pais. Isso não te torna uma pessoa pior do que ninguém, mas isso é um sinal de que você precisa pensar, porque muitas das dificuldades que nós temos no nosso casamento são frutos da nossa criação. Você sabia disso? Muitas coisas boas que nós temos hoje são frutos da nossa criação, do que o meu pai e a minha mãe fez por mim. Mas como meu pai e minha mãe são duas pessoas pecadoras, falhas, eles também passaram algumas coisas ruins para mim e os pais de vocês para vocês.
E vocês então levaram muito dessa bagagem, nós levamos muito dessa bagagem para o nosso casamento. Se você foi um filho onde no seu lar era um lar permissivo, seu pai e a sua mãe deixavam você fazer tudo, você foi criado sem limite, você tem dificuldade no casamento com relação a isso. Se você foi um filho de pais que foram omissos, isso gerou uma bagagem também para a sua vida. Se você foi filho de pais que foram opressivos, isso gerou bagagem também para a sua vida. E aí nós vamos levar para o nosso casamento, para a nossa criação de filhos, as dificuldades que herdamos da criação dos nossos pais, ou de quem substituiu os nossos pais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você leva coisa boa e você leva coisa ruim. Eu gosto de falar nos casamentos que a noiva chega com aquele vestido, né? O noivo chega com aquele fraque. É fraque? O meu parecia aquela gola de peru. Já viu? Pescoço de peru? Antigamente, quem casou aí mais antigo, tinha aquelas roupas de toureiro. Já viu? Que era um negócio amarrado aqui na cintura. Não vou nem perguntar quem usou aquilo. Aí chega a noiva, chega o noivo, lá vem a noiva, carregando um baú nas costas, e o noivo também. Cadê esse baú? Você está carregando. Aí todo mundo chega em casa feliz, lua de mel, aí depois você começa a abrir o seu baú. Eu vi um casamento que quase acabou, sabe por quê, irmão? Por causa da pasta de dente. Porque o noivo vinha de uma família rigorosa, pão dura mesmo, e a pasta de dente começava a apertar pelo fundo, e ia apertando pelo fundo, apertando pelo fundo, apertando pelo fundo, apertando pelo fundo, até terminar. Entendeu? A noiva não, o negócio lá era todo light. Ela pegava a pasta, apertava no meio. Aí o cara ia, acertava a parte de dente. A mulher escovava o dente. Aí ele ia, e a mulher. Já viu o que deu, né? É o baú, a bagagem. Ninguém ensinou para ele como é que você apertava a pasta de dente para agradar ele. Problema, vai dar problema. Alguns costumes que nós levamos para o outro é uma coisa absolutamente irritante. E quem ronca, quem tem chulé, quem solta gases mal cheirosos durante a noite, não é assim na sua casa, não? Você só via essa menina toda bonita, maquiada, né? Você vai acordar de manhã, você vai tomar um susto, cara. Casamento é tenso. Tenso. Agora, atenção uma coisa aqui, irmãos. Se nós somos frutos de lares desestruturados, nós temos uma grande tendência a reproduzir isso no nosso lar. Filhos de lares desestruturados tendem a ter famílias desestruturadas. Pastor, o que eu vou fazer então, se o meu lar foi um lar desestruturado? Ou é um lar desestruturado? Você precisa da ajuda de Jesus Cristo, que é Pai dos órfãos e juiz das viúvas, para Ele poder consertar, para Ele poder quebrar esse ciclo, para Ele poder quebrar essa maldição, e você aprender as lições e ter um casamento melhor e mais saudável para a glória do Senhor. Eu queria ler 2 textos com os irmãos sobre pais, e são textos básicos
E o primeiro deles é Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Vamos ler juntos? Aqui na tela. Êxodo 20, 12. Diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Esse primeiro texto faz parte dos 10 mandamentos dados por Deus para o seu povo que havia saído do Egito, que estava peregrinando no deserto em direção à terra prometida. E lá no deserto, especificamente no Monte Sinai, Deus dá um conjunto de leis para reger a vida daquele povo em todos os níveis, quando eles estivessem na terra prometida. E há uma promessa de Deus de que haveria vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Qual terra era essa? A terra de Canaã. E aí ele diz: honra teu pai e a tua mãe, para que vocês tenham vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tem muito pai e mãe aí que usa esse texto para assustar a criança. E diz assim: você quer morrer cedo? Então honra teu pai e tua mãe. Você está me desonrando, você vai morrer, vai morrer cedo. Não vou nem pedir para levantar a mão quem já usou a palavra de Deus erradamente. Não é isso que o texto está dizendo. Então quem honra pai e mãe vai ter que viver? Não é isso. O texto está falando sobre uma nação que ia ocupar uma terra. Então ele diz assim: é um princípio, se vocês quiserem ter vida longa como nação, na terra que eu estou te dando, vocês têm que aprender a fazer o quê? Honrar pai e mãe. Não tem nada a ver com vida longeva, não tem nada a ver. Tem a ver com segurança nacional. Era para preservar a vida de Israel como nação por muito tempo. Deus está falando que a nação precisava aprender a honrar pai e mãe, e isso geraria segurança na nação. Vou explicar. Quantos mandamentos são? Quem sabe? 10. Esse é qual mandamento? É o 5º mandamento. Então, se esse é o 5º mandamento, existem 4 mandamentos antes dele, certo? E 5 mandamentos depois. Deus é fera demais. Ele diz assim: os 4 primeiros mandamentos têm relação com a vida do povo com Deus. É a verticalidade. Quer ver só? Quais são os mandamentos? Passa aí. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, e lembra do dia do sábado para santificar. 4 mandamentos, vida com Deus. Aí vem o 5º mandamento, que é o que? Vida familiar. Honra teu pai e a tua mãe, para que vocês tenham vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Quantos mandamentos vem depois? 5. Esses 5 já são para a vida da sociedade. Quer ver só uma coisa? Passa aí, filho. Pode ir. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não... 4 mandamentos. Primeiro, vida com Deus. Honra teu pai e tua mãe. 5º mandamento está no meio. No meio. Por que está no meio? Nós vamos entender. E depois vem os 5 últimos, que é para a vida nossa com as pessoas. É a nossa sociedade. Você não deve o quê? Matar. Não deve roubar. Não deve adulterar. Não deve mentir. E não deve cobiçar nada dos outros. Por que o 5º mandamento está ali falando sobre família? A posição do 5º mandamento
é uma posição estratégica. Presta bastante atenção para você entender. Por que que Deus coloca esse mandamento no meio do decálogo? Em primeiro lugar, está ali bem no meio. Está dando para visualizar? Sim ou não? Sim? Sim ou não, irmãos? Sim. Próximo. Honra teu pai e tua mãe. Quinto mandamento. Primeiro, no processo de formação espiritual de Israel, a família ocupava o primeiro lugar. Não existia escola bíblica dominical. Onde é que as crianças aprendiam a se relacionar com Deus? Na família. Onde é que as crianças aprendiam a ler? Na família. Onde é que as crianças aprendiam que Deus era poderoso, que tirou eles da terra do Egito, que havia uma aliança? Aonde? Quem passava isso para os filhos? Os pais. Por isso que esse mandamento está no centro. Porque ele diz assim, a vida familiar é extremamente importante, porque na família é onde você vai ter a base da sua espiritualidade. É lá que você vai aprender a se relacionar com Deus. E aí ele diz assim, honra teu pai e a tua mãe. Por quê? Segundo lugar, no coração da família de Israel se encontra o princípio de honra dos pais. Porque a família era importante tanto para a vida com Deus, quanto para a vida social. Terceiro, a ética social de Israel estava diretamente vinculada à honra aos pais. Dentro de casa se aprendia a ter vida com Deus, e dentro de casa se aprendia a ter vida social. Quem ensinava os filhos a não roubar, não matar, não furtar, não adulterar, não pegar mentira, não dar falso testemunho, não cobiçar as coisas dos outros? Quem que tinha a função de fazer isso? Os pais. Por isso que o quinto mandamento está no meio, porque a vida com Deus se aprende na família, e a vida social, a ética social, se aprende na família. O que o diabo está fazendo, irmãos? Ele está enfraquecendo a família. Quando ele enfraquece a família, o que está acontecendo? A vida com Deus está enfraquecendo. A geração de crentes hoje é uma geração o quê? Muito mais flácida do que a geração que a gente tinha atrás. Isso é fruto do enfraquecimento da família. Está entendendo o que o diabo está fazendo nessa cultura? Ele está destruindo a autoridade dos pais. Ele está destruindo a identidade dos filhos. Porque é lá na sua casa que você aprende a ter vida com Deus. Se você tem um lar desestruturado, você não aprende quem é Deus e a vida com Deus lá dentro da sua casa. Você vai ter mais dificuldade para fazer isso na sua vida adulta. Eu não sei se é o pior, mas é algo terrível também. Porque como a autoridade dos pais está enfraquecida, e como a família está enfraquecida, o que está acontecendo com a sociedade? A ética social está indo por água abaixo. Por quê? Quem te ensinou que você não devia levar nada que não é seu para sua casa? Quem te ensinou? E os pais hoje, será que estão preocupados em ensinar isso para os filhos? Quem te ensinou a não mentir? Quem te ensinou a ter uma vida honesta, correta? Você aprendeu isso olhando para a vida dos seus pais. Agora, quando nós temos pais fracos, pais enfraquecidos, sem autoridade, o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo uma sociedade corrupta. Nós estamos tendo uma sociedade chafurdada na violência. Nós estamos tendo meninos e meninas que matam a troco de nada. Eu vi 2 vídeos, irmãos. O primeiro deles, uma menina espancando a outra. Espancando mesmo. Só parou quando deixou caída no chão. Eu vi um outro vídeo, mexeu tanto comigo, porque eram 6 ou 7 jovens, cada um com um porrete, e eles batiam no outro.
bateram até matar. O que está acontecendo com essa sociedade, gente? Essa é a sociedade que nós estamos criando as nossas famílias. Essa é a sociedade que vai nascer os nossos filhos e vai criar os nossos netos. Há uma desestrutura familiar, por isso há tanta violência, há tanta promiscuidade, há tanta prostituição, há tanta corrupção nesse país. E como diria um político antigo, eles mentem sem corar. Não sei se era Brizola que falava isso. Eles mentem e a cara não queima, usando uma expressão para você entender melhor. Eles mentem na cara dura. Antigamente, se um aluno falasse um palavrão dentro da sala de aula, o que acontecia com ele? Hoje, de 10 palavras que os alunos falam, 11 é palavrão. Quem está dentro de realidade de sala de aula aqui? Levanta a mão. Estou falando alguma bobagem aqui? Isso é fruto da destruição da família. A relação com Deus está indo por água abaixo e a relação social está indo por água abaixo. Por isso que Deus disse: se vocês quiserem ter vida longa na terra que eu estou te dando, preservem a família de vocês. Honra teu pai e tua mãe. São princípios norteadores da palavra. Senão, sabe o que vai acontecer com essa nação? Essa nação vai acabar. Brasil, se nós não olharmos para a família, sabe o que vai acontecer com a nossa nação, irmão? A nossa nação vai se esfacelar. Isso começa na igreja, começa com a gente, começa com você mudando a sua cabeça, começa com você que é jovem, pensando, refletindo e vendo como é que você vai construir a sua família, como é que você vai educar os seus filhos, porque se a gente for tudo nessa mesma toada, nós vamos viver o caos. A igreja vai viver o caos. Por isso que é o UFC, entrar em combate mesmo, não é brincadeira, isso que nós estamos falando, é coisa séria, que tem a ver com a sua família, tem a ver com a minha família, e tem a ver com o futuro da igreja, da nação. Nós vamos pensar nessa palavra honra. Honrar teu pai e tua mãe. Biblicamente, honra tem 3 significados. O primeiro deles é dar glória. Quando você honra, você está dando glória. Esse modo de honrar é exclusivo para Deus. Você deve honrar a Deus dando glória a Deus. Nenhum homem merece a glória de Deus. Então honrar a Deus é dar glória a Deus. Honrar o homem não é dar glória ao homem. O que é então? Honrar o homem é 2 coisas. Primeiro, você reconhecer o valor que essa pessoa tem. O seu pai e a sua mãe, quem são eles? São autoridades, são bênçãos. Você reconhece o valor que eles têm. Isso é honrar a posição que eles ocupam sobre a sua vida. Deus colocou eles acima de você enquanto você é filho. E terceiro lugar é o que? Tratar com deferência ou tratar com dignidade. O povo reconhece que é uma pessoa que merece ser reconhecida. O presidente da República pode ser o que for, mas se ele chegar aqui nesse auditório, ele precisa ser tratado com deferência, porque ele ocupa uma posição de autoridade nessa nação. Do mesmo modo, o prefeito, qualquer autoridade, o professor na sala de aula, sabia disso? Que você devia tratá-lo com deferência, com honra, porque é alguém que está ali te ensinando. O seu pai e a sua mãe, o seu pastor, os seus líderes, não são qualquer pessoa, são pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar. E aí nós temos as implicações disso. Primeira implicação: honrar não é só para pai e mãe. A Bíblia fala que nós temos que honrar os nossos governantes. Independente da sua posição política, você precisa honrar os seus governantes. Eu não admito um cristão ir para o Facebook
xingar uma autoridade. Você está desonrando aquela autoridade, você está indo contra a palavra de Deus. Você não devia fazer isso. Ah, pastor, ele erra, ele está deixando furo, ele é corrupto. Eu não sei o que você pensa, eu respeito o seu modo de pensar. Eu estou dizendo que a posição que aquela pessoa ocupa, como governante, como autoridade, merece que você o trate com honra. Biblicamente falando, as autoridades precisam ser honradas na posição que elas ocupam. Amém ou não amém? Segundo lugar, não estou falando que é fácil, eu tenho que ensinar a Bíblia, irmãos. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós devemos reconhecer também e tratar com honra as pessoas que nos chefiam. Sabia disso? O seu chefe, o seu patrão, o seu coordenador, o seu, sei lá como é que chama, seu gerente, ele tem uma posição que está acima de você, e você como cristão deveria tratar essa pessoa com honra. Você não devia fazer piada a respeito dos seus chefes pelas costas dele, porque você está dando um mau testemunho como cristão. Você não devia falar mal do seu chefe nos corredores da empresa, porque você é crente tem que tratar o seu chefe com honra. Atenção a isso, porque se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Não estou dizendo que o seu chefe sempre vai errar, sempre vai acertar, nunca vai falhar com você. Não estou dizendo que ele não é, às vezes, ignorante, dá ordens difíceis de ser cumpridas, mas eu preciso ensinar o que a palavra de Deus diz. Trata com honra. A Bíblia diz: você faz a mesma coisa, tanto na frente dele, quanto quando ele não estiver presente. Deus vai ver e Deus vai te honrar. Meu chefe está aqui, eu trabalho. Ele virou as costas, agora eu posso descansar. Aí olha assim para ver se ele está... Você está dando mau testemunho, irmão. Atenção. Segundo, terceiro, líderes espirituais. Eu não gosto de legislar em causa própria, mas eu preciso ensinar a palavra de Deus. Os pastores e os presbíteros são pessoas que precisam ser tratadas com honra, porque são posições que Deus colocou na vida da igreja para guiar a igreja e cuidar da igreja. E ser pastor nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, parece ser muito mais difícil. Sabe por quê? Porque quando você contraria as pessoas mudam de igreja. Você é bom até você concordar com tudo que a pessoa diz. Quando você discorda de alguma coisa, você passa a ser ruim. Então eu preciso pensar. As pessoas hoje não querem seguir ninguém, elas querem seguir elas mesmas. Elas não querem ter líderes espirituais que dizem, que mostram o caminho. Obediência sem honra é ilegítima, sabia disso? O fato de você obedecer alguém não quer dizer que você está honrando essa pessoa. Para você estar no centro da vontade de Deus, você precisa honrar e obedecer. Quando você diz assim, o seu pai diz assim, faz isso, e você faz, resmungando, batendo a porta, xingando, você está honrando ele? Está honrando ou não está? Está obedecendo, não está? Mas não está honrando. Deus se agrada disso? Você ganhou ponto com Deus? O seu chefe diz assim, faça isso, você faz, mas você xinga até a última geração dele. Você está ganhando ponto com Deus? Seu pastor diz uma coisa para você e você não faz. É o maior dilema dos pastores, porque a gente orienta uma coisa e as pessoas fazem outra. E aí vem as críticas do corredor, o falar mal, caçoar, né? Espera a pessoa virar as costas e começa a caçoar, porque todo mundo tem um defeitinho. Ou é gordinho, ou é baixinho, ou é cabelo assim, né?
Ou é mais escurinho, o outro é mais branco. Eu disse, aquele negão que ele me paga. É ou não é? Uma vez eu vi a mulher falar assim, sua cabelo de tonhonhon. A gente quer agredir num defeito que a pessoa tem. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu não posso discordar de ninguém. Não é isso, entende o que eu estou falando. Eu estou falando que você pode discordar. Você pode ter a sua opinião, você pode ter a sua dúvida, o seu questionamento, mas é a maneira como você faz. Chama a pessoa no particular e esclarece. Seu chefe falou alguma coisa que você não gostou, ou te deu uma ordem que você não vai poder cumprir, conversa com ele no particular. Não é no meio da reunião e diz assim, isso aí eu não vou fazer não. Você vai arrumar uma carteira de cartão vermelho para você, cara. Conversa no canto, diz assim, olha, esse que o senhor falou não está legal. E a mesma coisa é com os outros líderes. Honra sem obediência, ela pode ser legítima? Pode. Porque você não é obrigado a obedecer aquilo que é antibíblico. Seu pai te dá uma ordem, sua mãe te dá uma ordem, seu pastor te dá uma ordem, seu chefe te dá uma ordem, e aquilo é expressamente antibíblico, vai ferir sua ética. Você tem que fazer aquilo só para obedecer? Não. Só que a maneira como você vai falar, você vai dizer, olha, não é por aí. E aí a gente vai entender bem nesse outro texto de Efésios 6, que é o apóstolo Paulo falando muitos anos depois de Moisés, e ele repete isso em Efésios 6, de 1 a 3, dizendo o quê? Vamos ler? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paulo está falando para a cidade de Éfeso, que era uma cidade, que era um centro comercial, cultural e de turismo sexual, por causa da deusa Diana, que havia um templo lá com mais de 6.000 prostitutas. E as famílias estavam crescendo naquele contexto, e a igreja nasceu naquele contexto. E a igreja está sendo formada nesse ambiente, um ambiente idólatra, um ambiente promíscuo, e Paulo está dizendo assim, olha, vocês que são da igreja, vocês que são convertidos, vocês precisam agora viver uma vida diferente do mundo. Vocês precisam viver uma vida de obediência aos seus pais. E aí você tem duas coisas ali. Primeiro ele diz, volta lá. Não, passa. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Quem são esses filhos que ele está falando? Cultura bíblica é assim, gente, só para você entender. Quem tem abaixo de 30 anos é criança. Quem tem mais de 30 anos é adulto. Entendeu? Então, filhos está se referindo a quem tem abaixo de 30. Adulto só é... Na cultura bíblica não existe adolescente, não existe jovem. Ou existe criança ou adulto. E adulto só é depois de 30. Quem tem menos de 30 aqui, levanta a mão. Menos de 30. Eu não posso levantar não, que já passei. Você é uma criança, biblicamente falando. Por isso que o ministério de Jesus começou com quantos anos? 30. Porque não podia ser mestre nem rabi antes de ter 30 anos. Isso tem um sentido. E ele diz assim, olha, pai, filhos, vocês devem obedecer os seus pais. Mas espera aí, Paulo, e se meu pai e a minha mãe não forem crentes? Paulo está dizendo ali, obedeça os seus pais se eles forem crentes? Está dizendo ali? Não, ele está dizendo, obedeça os seus pais.
independente de ser crente, de não ser crente, de ser idólatra, de não ser idólatra, o que for, se são seus pais, você tem uma obrigação com eles: obedecer. Agora, ele dá o limite. Obedecer o que, irmãos? No Senhor. Eu devo obedecer meu pai e a minha mãe nos limites da vontade de Deus para a minha vida. Se meu pai e a minha mãe estão me dando uma ordem, ou estão me levando a estar longe de Deus, eu posso obedecê-los ou eu posso desobedecê-los? Aí sim Paulo está dizendo, o limite é o Senhor. Obedeçam no Senhor. Se a ordem que você recebeu fere aquilo que Deus manda, então você faz o quê? Obedece ou não obedece? Hein, irmãos? Não obedece. E aí depois, filhos adultos, o que que vem? Honra teu pai e a tua mãe. Obediência para os filhos mais novos. Depois de 30, você virou adulto. O que que você deve ao seu pai e à sua mãe? Honra. É o 5º mandamento, e aí ele lembra que é o primeiro mandamento com promessa. Novamente, se os meus pais não forem crentes, eu devo honrá-los? Está escrito ali, honra apenas os seus pais que forem crentes? Não, está dizendo honra teu pai e a tua. Mas meu pai me abandonou, meu pai separou da minha mãe, meu pai arrumou um amante. Honra teu pai e a tua mãe. A Bíblia não está abrindo concessão. Meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. O que que a Bíblia está dizendo? Honra teu pai e a tua mãe. Deus vai abençoar a sua vida. Sai dessa posição contra o seu pai e a sua mãe e põe eles numa posição de honra. Quando os filhos são casados, essa relação muda. A primeira aliança que nós temos após o casamento é com os nossos pais ou com a nossa mulher e o nosso marido? Casado. Você casou. A primeira relação que você deve ter de primazia com quem? Com o seu cônjuge. Aí você casou, e aí você tem uma grande decisão para tomar. Você liga para a mamãe: mamãe, a senhora podia me dar uma opinião? A senhora, que é uma mãe de Deus, vai dizer assim: antes de eu falar qualquer coisa, vai falar com o seu marido, conversa com ele, ora com ele, depois eu posso até te dar a minha opinião. As mães olham para o filho e dizem assim: meu filho, estou te achando tão tristinho. O que está acontecendo com você? Você emagreceu? Dona, vai cuidar do seu marido, já falei isso. Larga ele se bater com essa mulher que ele arrumou, o problema é dele. Você ora por ele. Agora a obrigação maior dele não é contigo mais, é com ela. É pai que ama o filho, faz isso de verdade. Não fica interferindo no casamento do filho, não. Pai sábio, pai cheio do Espírito Santo, mãe cheia do Espírito Santo. Não é uma sogra horrível, é uma sogra que abençoa. Para de se intrometer no casamento do seu filho. Para de se intrometer na criação dos filhos dele. Não bate nelezinho, não bate. O negócio aqui sou eu e ele, minha filha. Não pode manter o mesmo vínculo e a mesma postura. É por isso que muito casamento só dá problema. E Paulo cita Deuteronômio, não está citando Êxodo não. Para que tudo te vai bem. Passa aí, filho. Para que tudo te vai bem. E para que você tenha longa vida sobre a terra. A promessa permanece a mesma. Mas eu queria
terminar com esse ciclo da honra. O primeiro deles é ouvir e obedecer. Vamos falar? Ouvir e obedecer. Quem tem que ouvir e obedecer? As crianças, os adolescentes e os jovens que ainda estão debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, solteiros. Como é que você honra seu pai e sua mãe? Ouvindo. Põe a mão no ouvido assim para ver se você lembra. Ouve o que o seu pai e a sua mãe estão falando. Você que já está casado não precisa entrar nessa não. Ouve e obedece. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sem discutir, tá bom? Sem discutir. Se você quiser honrar seu pai e sua mãe, ouvir e obedecer, vamos falar? Sem discutir. Pastor, o senhor não conhece a minha mãe? Não conheço mesmo, mas eu conheço a Bíblia. A Bíblia está dizendo sem discutir. O limite é o Senhor, claro. Quer ter vida boa? Ouvir. Segundo, respeitar. Filhos que agora começam a ter opinião própria. Filhos que começaram a criar crista. Quem é pai e mãe aqui que já tem filho com crista? E aí você começa a discordar um pouco dos seus pais. Você pensa diferente. Mas o que o seu pai e a sua mãe te disser, presta atenção no que eu estou dizendo para você. O que o seu pai e a sua mãe te disser, respeita aquilo que eles estão dizendo. Respeita a palavra do seu pai e de sua mãe. Você quer ser abençoado por Deus? Aprende um princípio de honra. Respeite o seu pai e a sua mãe. Respeita os seus líderes. Respeita as autoridades que Deus te constituiu. Você pode até discordar deles, mas respeita. E isso vai ser bom para você. Sabe por quê? Deus está usando o seu pai e a sua mãe, sabe fazer o quê? Para quebrar um pouquinho o seu orgulho. Você é muito senhor de si. Aí você diz assim, sim, seu pai diz não. Quem vai prevalecer? Se você é um menino ou uma menina de Deus, a opinião dela. Deus está te preparando. Deus está te preparando, sabe por quê? Lá na frente seu marido vai falar assim, não. Mas você nunca aprendeu a ouvir um não do seu pai e da sua mãe. Aí você vai querer crescer a sua crista lá no casamento e você vai ter a Segunda Guerra Mundial. Você entendeu, irmão? Quem está entendendo? Ô irmão, essa é uma fase difícil demais na relação dos filhos, porque os filhos começam a ter a opinião deles. Antes você falava assim, faz isso, e eles não discutiam nada. Agora eles estão discutindo com você, eles estão discordando de você, eles estão vendo os seus defeitos. Mas se você quiser honrar seu pai e sua mãe, essa é a fase de respeito. Respeite seu pai, respeite sua mãe. Terceira é admirar. Agora você cresceu, você está construindo a sua família, casou. Você precisa aprender a administrar uma nova vida. Aí você pensa assim, uma vez eu fui chamado para resolver um conflito de um casal. E a mulher disse assim, pastor, tem mais de uma semana que esse homem não come a comida que eu faço. E eu disse, o que está havendo? E ele disse assim, pastor, ela disse que ia botar chumbinho na minha comida. E eu disse assim, eu também não ia comer. E ele disse, sabe qual é o problema, pastor? Essa mulher não me ama. Mas por que a sua mulher não te ama? Como é que você tem tanta certeza disso? Quando nós casamos, há 15 anos atrás, nós estávamos já na nossa casa, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu peguei ela chorando debaixo daquela mangueira. Apontou, olha como é que é a memória ruim, é um negócio desgraçado. Debaixo daquela mangueira ali, ela estava chorando. Eu fui lá, mulher, o que você está chorando? Com toda a delicadeza do rinoceronte. Mulher, o que você está chorando? Estou com saudade da minha mãe.
com saudade do meu pai, estou com saudade da casa da minha mãe. Não falei com o senhor que ela não me ama? Irmão, é natural. Até a adaptação vai dar. Ah, mas lá em casa não era assim que a banda tocava. Mas agora a banda toca diferente. Vai aprendendo. E agora você começa a pensar assim: não é que papai e mamãe tinham razão em algumas coisas? Quando eles dizem assim: apaga a luz, nós não somos sócios da Enel. Você diz assim: que chato, você é um homem chato demais. Agora você tem que trabalhar para pagar a sua conta de luz. Você anda pela casa. Não desperdiça comida, meu filho. Agora que sai do seu bolso, você está vendo como é que a coisa é difícil, como é que o suor. Aí você começa a admirar os seus pais. Poxa vida, papai e mamãe fizeram tanto sacrifício por mim, me ajudaram tanto. Mas você ainda é orgulhoso. Você está na admiração silenciosa, porque você ainda tem muita raiva do seu pai e de sua mãe. Você não consegue assim ir lá e reconhecer, não. E talvez seja uma fase, irmão, difícil. Sabe por quê? Porque muita coisa que nós trazemos no coração ainda é falta de perdão e feridas que a gente traz da nossa relação com os nossos pais. E você nunca abriu seu coração para ser perdoado, para tratar isso. E aí você precisa ir para o quarto, que é o quê? Agradecer. Essa é uma fase da vida que a gente não tem mais dúvida que os nossos pais, apesar dos erros deles, contribuíram muito com a nossa vida. Qual pai e mãe aqui que não errou? Hein? Qual pai? Sabe por que eu sou assim, pastor? Porque meu pai errou comigo. Gente, todo pai e mãe errou aqui, gente. Vamos parar com essa bobagem. Ah, meu pai não era o exemplo de amigo. Meu pai não era o homem que conversava comigo. Meu pai não era o homem que me levava para o futebol. Problemas, já passou. Mas ele botou comida dentro de casa. Quando eu estava doente, ele correu atrás. Não é? Ah, minha mãe me batia muito com cinto, com vara de goiaba. Mas quando você estava com febre, quem ficava do seu lado era ela. Atenção a isso. Cuidado com orgulho. O senhor não conhece meu pai tem muitos erros. Mas eu sei que se você procurar, você vai ver muitas qualidades. Ou algumas qualidades. Sua mãe tem qualidades. Seu pai tem qualidades. Só de te aturar já é uma coisa maravilhosa que eles fizeram. Você já parou para pensar e perguntar como é que você era chato quando você era criança? Como é que você era manhoso? Como é que você era enjoada? Não é não? E hoje você quer ter orgulho ainda com seu pai e sua mãe? Agradece. Ah, nós passamos necessidade, mas eu posso te garantir que maior necessidade passou sua mãe para você encher sua barriga. Agradece. Era pouco, mas era dado com amor, era com esforço. Meu pai não me deu carinho, pastor, mas ele te sustentou, te ajudou, fez alguma coisa por você, é ou não é? E se não foi o pai, foi outra pessoa. Coração agradecido. Ô irmão, essa é a fase de você curar, de você perdoar, de você limpar seu coração. Não é fase mais de ter ressentimento com seus pais. Tem gente aqui que precisa reaproximar do seu pai e da sua mãe. Precisa fazer o caminho de volta para a casa dos seus pais. Precisam se aproximar, voltar a ser amigo do seu pai e da sua mãe, que você já não sabe há muito tempo o que é isso. Eu bati um pouco nas sogras, mas eu quero bater um pouco nas noras aqui, com amor. Você não impeça o seu marido de ter vida com a mãe dele, com o pai dele. E nem impeça deles terem relacionamento com seus netos, com os netos dele, com seus filhos.
são os meus pais, então eu dou toda liberdade para os netos terem relacionamento com os meus pais. A mãe falando, agora os pais dele, ó. O que é isso? Você não está sendo uma mulher sábia. Ensina seu marido a honrar a mãe dele. Ensina seus netos a amarem os pais, os avós. Isso é princípio da palavra de Deus que vai abençoar a sua família. Respeita a sua sogra. Respeita seu sogro. Entenderam, né, sogras? Tô quente com vocês agora, né? É tempo de voltar, sentar à mesa. Quanto tempo às vezes você não senta mais à mesa com seus pais? Senta à mesa com eles. Olha nos olhos deles. Tem muita gente aqui que gostaria de fazer isso, mas seus pais já não estão mais vivos. Mas se você tem oportunidade, seu pai e sua mãe estão vivos, vai lá e diz: pai, obrigado. Mãe, muito obrigado. O senhor cuidou de mim, a senhora cuidou de mim. Tem muito pai e mãe aqui que estão se sentindo culpados porque erraram com seus filhos. Mas você agora que é um filho, uma filha de Deus, você tem condição de perdoar e de tirar esse sentimento de culpa do coração do seu pai e de sua mãe. É um tempo de cura na família, irmãos. Amém? Vamos curar nossos relacionamentos. Procura seu pai, procure sua mãe. Acerta a sua vida. Senta na mesa, olha nos olhos, abraça. Meu pai nunca me abraçou. Não estou perguntando, abraça você. Faz uma coisinha que ele gosta. Faz uma coisinha que ela gosta. Leva. Diz assim: olha, eu trouxe. Eu quero honrar você. O senhor, a senhora, não sei como é que você trata. E por último, irmãos, cuidar. Aqui é uma fase que tem se tornado muito comum nesses dias que nós estamos vivendo, porque os idosos estão vivendo mais tempo. E aí um dia seu pai e sua mãe cuidou de você. Um dia seu pai e a sua mãe limparam o seu traseiro sujo, te deram banho, te carregaram no colo. E aí quando o seu pai e a sua mãe precisar, será que ele vai encontrar em você um filho que cuida deles? Idosos que têm gastos grandes com medicamento e você não é capaz de dar uma oferta. O fogão da sua sogra ainda é aquele do tempo do Pedro Álvares Cabral, e você com a cozinha impecável, você devia juntar e levar um fogão novo para sua sogra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Abençoa, honra o cabelo branco. Não é possível você, filho que tem um carro, deixar seu pai ou sua mãe idoso sair de ônibus, de sei lá de quê, no lombo do jegue, para ir num médico e você não levar. Não é possível. Às vezes os pais e as mães vão voltar para dentro da sua casa para você cuidar deles. Mas a nossa sociedade é baseada no prazer, na autorrealização. Diz assim: eu não posso, eu tenho minha vida, eu não posso fazer mais nada. Procura alguém que faça. Mas aqui é o ápice da maturidade, sabia? Porque quando você faz isso, seu pai e sua mãe às vezes não vão te dar nada em troca. Eu vi a história de um filho que a mãe tinha Alzheimer, e ele ia visitar a mãe todos os dias no hospital. E o médico perguntou assim: há quanto tempo a sua mãe não sabe mais quem você é? E ela disse assim: tem 5 anos que minha mãe já não sabe quem eu sou. E
ele disse: mas por que você insiste em vir aqui toda semana se a sua mãe não sabe mais quem você é? E ele disse assim: porque eu sei quem ela é. Eu sei quem ela é. Ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Para fechar, irmãos, 4 verbos. Discernir. Onde é que você está nessa fase? Você está na fase de ouvir e obedecer? Você está na fase de respeitar? Você está na fase de admirar? Você já casou e precisa começar a liberar perdão para os seus pais? Precisa começar a reconhecer o valor que eles tiveram na sua formação? Você está na fase de agradecer aos seus pais, reconstruir o caminho? Ou você está na fase de cuidar? Todo mundo aqui talvez esteja em alguma fase dessa e precisa se encaixar ali. Segundo lugar, perdoar. Todo mundo tem que perdoar e curar o seu interior. Acerta a sua vida. Não deixa que esse mal estrague o seu futuro, porque alguém errou com você no seu passado. Terceiro, restaurar. Restaura a sua vida, irmão. Põe bálsamo nas suas feridas. E último, vamos ficar de pé? Honrar. Sai daqui com uma decisão nessa noite. Eu vou honrar. Eu vou honrar meus pais. Eu vou viver uma vida que honre meus pais. Meu pai e minha mãe já não estão mais aqui. Mas quando você vive uma vida correta, você continua honrando seus pais. Você continuará honrando seus pais. Pede a Deus para te ajudar. Pede a Deus para tratar seu coração. E que você possa, irmão, viver uma fase nova na sua família. A nossa oração é essa: Deus, me ajuda a cumprir a sua palavra na minha casa. Eu sou um filho. Aqui é para todo mundo. Eu sou um filho solteiro. O que eu tenho que fazer para melhorar? Eu já sou casado. O que eu posso fazer com o meu relacionamento com os meus pais? Meus pais já são idosos. O que eu posso fazer? Meus sogros já são idosos. O que eu vou fazer para honrar eles? Se você sair daqui com uma decisão tomada, eu já, assim, estou satisfeito. O que eu vou mudar? Eu vou voltar lá e eu vou agradecer. Eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou restaurar a minha vida. Eu vou perdoar meu pai. Eu vou liberar ele. Meu pai não conhece o Senhor. Meu pai falhou muito comigo. Mas hoje eu estou tomando a decisão de honrá-lo. Honrar o meu pai. Honrar a minha mãe. Eu quero viver uma vida correta, para que os meus pais tenham orgulho de mim. Para que os meus pais digam assim: meu filho é um bálsamo para a minha vida. Pastor, meu pai e minha mãe já morreram. Não tem problema não. Conserte sua vida. Conserta a sua vida. Anda no caminho do Senhor, que você vai estar dando honra ao nome dos seus pais. Amém? Cura a sua vida, irmão. Restaura a sua família.